Dia! Bom dia, paz, irmãos. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, que é para a gente começar bem, mas muito bem mesmo a nossa semana. Muito bem, eu vou ler aqui Provérbios capítulo 6. Vou ler alguns versos do capítulo 6 de Provérbios. Vou começar a partir do verso 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e as advertências da disciplina são caminho que conduz à vida. Amém. As advertências da disciplina são caminho que conduz à vida. A verdade é que ninguém gosta de ser advertido, né? Principalmente quando criança, quando mais jovem, a gente não gosta, né, das advertências. Mas elas são necessárias, elas são para vivermos e vivermos bem, né? Ao contrário do que alguns podem imaginar, as advertências não são para nos tirar a liberdade. Muito pelo contrário, é para que possamos viver bem dentro da liberdade que possuímos, não é? Pois então, irmãos, e a Bíblia está cheia de advertências para nos proteger. A palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, está cheio de advertências, de disciplina, que são caminhos que nos conduzem à vida. Só que algumas pessoas ignoram essas advertências. E é claro que ao ignorar essas advertências, eles vão colher os frutos dessa desobediência à palavra de Deus. Não é verdade? Quantas coisas nos acontecem, nós temos a plena consciência, convicção de que é pura e simplesmente colheita das nossas imprudências, das nossas teimosias, porque a gente sabe o que é certo, sabe o que fazer, mas insiste em fazer o que é errado. E a palavra do Senhor nos adverte para que possamos viver. Ainda no Provérbios, no capítulo 6 de Provérbios, alguns versos anteriores diz o seguinte, a partir do verso 16, ouçam só que interessante. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Mas aí muitas vezes a gente prefere ignorar essas coisas e seguir a nossa vida do jeito que a gente entende ser o melhor, ser o correto. E é claro que não vai ficar bem, né? Não vai dar certo. Não é verdade? Em outras palavras, meus irmãos, eu preciso lembrá-los que as advertências de Deus não têm a intenção, como eu já disse, de nos tirar a alegria, as diversões dessa vida. Não, de maneira nenhuma. Tem muita coisa boa, muita coisa agradável para a gente viver e fazer, né? Que nos são permitidos, que nos são lícitos viver. Coisas que nos são lícitas viver e praticar. Mas as advertências de Deus para nós, a única intenção dessas advertências é nos proteger, é nos preservar. A gente tem que entender isso, não é um fardo. Não, de maneira nenhuma. Obedecer à palavra de Deus não é um fardo. É motivo de alegria. É motivo de viver bem, para viver feliz, contente. Imaginem a situação, uma mãe que ao ver seu filho atravessar a rua correndo, com a intenção de atravessar a rua correndo, grita com este menino, pare! Ela não quer tirar a liberdade do seu filho. Ela quer apenas protegê-lo. Ela quer apenas evitar que seu filho seja atropelado. E Deus faz isso com a gente o tempo todo, nos alerta. O Espírito Santo de Deus está sempre tocando uma sirene, acendendo uma luz vermelha diante de nós, para que nós possamos entender que tal caminho não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, não nos faz bem. É caminho de perdição, é caminho de perder a vida, é caminho de perder a alegria. Essas advertências são para nos proteger, não para nos tirar a liberdade. Em muitas ocasiões nós temos ignorado as advertências de Deus para pararmos de correr na direção errada. E aí a gente acaba sofrendo as consequências disso. O resultado dessa desobediência são consequências terríveis. A gente deve se lembrar que existe liberdade em dar ouvido às advertências de Deus, que elas são para o nosso bem. Não se esqueça disso. Mesmo que no princípio não pareça bom, não pareça agradável,
ela vai produzir no final um resultado positivo para a glória de Deus. Volto a lembrá-los, a palavra de Deus está repleta de advertências dadas com amor para nos proteger, para nos preservar. Primeiro você precisa conhecer essas advertências. E em segundo lugar, você além de conhecê-las, você precisa obedecer, né? Porque se você não conhece, não tem como você obedecer. Mas se você conhece e não obedece, não tem como colher o resultado positivo desta obediência, né? Pense nisso em nome de Jesus. Quais advertências o Senhor tem dado a você? Quais sinais o Espírito Santo de Deus tem mostrado a você para não seguir por tal caminho, não praticar tal coisa, mas você insistentemente insiste em não dar ouvidos, a fazer de conta que não percebeu? Quer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. É porque me dá um certo prazer viver essa coisa, sabe? Eu sei que não está certo, mas eu tenho um certo prazer, uma certa alegria. Não se engane, não vai terminar bem. A desobediência sempre termina mal. Desobedecer às instruções da palavra de Deus sempre dá errado. Agora você é que escolhe, você é que decide o que vai fazer, obedecer ou desobedecer. Que tipo de frutos você quer colher? Os frutos da obediência ou da desobediência? Está pronto para isso? Para o resultado da sua desobediência? Pense nisso. É tempo. Nos é dada hoje uma oportunidade de mudarmos. Nos é dada hoje a oportunidade de fazermos o que é correto. Nos é dada hoje a oportunidade de nos arrependermos. Mas aí é você quem decide. É você quem escolhe. Pense nisso em nome de Jesus. Pai querido e soberano Deus, nós te pedimos, Pai, que tenha misericórdia de nós. Que nos ajude, ó Pai, a fazer o que é correto, o que é da vontade do Senhor. Nos ajude a ter um coração ensinável, um coração obediente, um ouvido atento, Pai, às suas advertências, para escaparmos das armadilhas de morte, para não vivermos uma vida de dores e de perdas consequência de pecados insistentes, de teimosias insistentes. É o que nós te pedimos, ó Pai, e faça com que nosso testemunho, que a nossa transformação, que a nossa conversão genuína e verdadeira seja luz para a vida dos outros. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.